Fala galera, beleza, 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 beleza com todo mundo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem, que esteja na paz, estejam se cuidando aí e tal. Bom, voltou admitindo ainda mais uma galera, tá? Lembrando que tem material para vocês lá no Google Classroom, né? Tem algumas indicações de leituras, algumas indicações de filmes, de documentários, e que eu julgo que são importantes para que vocês tenham um conhecimento mais amplo de tópicos, de textos, de materiais que, inclusive, já estiveram presentes em prova, tá certo? Bom, vamos lá, vamos ser mais delongas. Tem uma lista de exercícios lá para vocês também, que é importante que vocês debulhem, tá? Eu vou alguns de vocês tiveram dúvida e perguntaram ao Jesus sobre isso. Bom, eu atendo vocês durante todo o dia, né? Não dá para eu definir um horário direitinho, mas até às 18 horas eu atendo todo mundo. Então me mandem as dúvidas no privado, que aí eu faço eu tiro as dúvidas de vocês na medida em que as demandas forem sendo roladas, beleza? E a gente vai fazendo dessa forma, que eu acho que é mais produtivo do que eu usar outra ferramenta. A gente não tem o presencial, só abrir uma outra aula, enfim, eu acho que é mais produtivo assim, tá certo? Todos vocês devem ter meus contatos, então a gente vai tirando as dúvidas dessa forma, tudo bem? Então, vamos lá, boa tarde para todo mundo mais uma vez. Espero que todo mundo esteja bem, que esteja tudo funcionando da melhor forma, tá? E vamos nessa. Olha só, crianças, na aula passada a gente bateu um papo sobre os modelos produtivos de caráter do capitalismo informacional, né? Falamos do tuartismo e do volvismo. O bate-papo vai estar aberto aí para as dúvidas que nós, porventura, tivermos, tá? Falei para vocês da fragmentação do processo produtivo e dentro desse contexto da fragmentação do processo produtivo tem a formação daquilo que nós chamamos de nova DIT, ou a nova Divisão Internacional do Trabalho, tá? Bom, falei para vocês que dentro desse contexto, inclusive, nós temos a formatação daquilo que nós chamamos de novos países industrializados, que recebem o nome, senhores e senhoras, de plataformas, na verdade, só senhoras, né? Plataformas exportadoras, tá? São esses países que se industrializam a partir da década de 70 e que passam a ser países centrais naquilo que nós chamamos de industrialização focada no desenvolvimento do produto industrializado, né? Diferentemente do que a gente fez aqui no Brasil, que substituímos as demandas de importação que nós tínhamos na década de 30, como foi também o fato ocorrido no México e na Argentina na mesma década, a Coreia do Sul, os países asiáticos no geral, né? Na própria China, esses países passaram a ser atrativos porque apresentavam condições bastante agressivas, por isso são chamados de tigres asiáticos, né? Bastante agressivos de se colocar no mercado, de atrair empresas, né? Não se esqueçam que os tigres asiáticos são formados a partir de um processo desse capitalismo informacional de ampliação da indústria japonesa. Na indústria japonesa, com algumas limitações, né, dentre as quais nós citamos a questão territorial, a falta de matéria-prima, e aí você tem que expansão para outras áreas, beleza? Sobretudo em busca de mão de obra, tá? Uma mão de obra que inclusive era extremamente qualificada, né? Extremamente qualificada pelos próprios japoneses por conta do toyotismo, tá certo? Então esse é um detalhe que é bastante importante da gente caracterizar e da gente estruturar, tá certo? Ponto de reflexão nesse sentido. Esses países se tornaram plataformas exportadoras porque eram atrativos, tá? E essa atratividade está diretamente relacionada aos chamados fatores locacionais, né? E quais são os fatores locacionais? Mão de obra barata, incentivo fiscal, leis ambientais mais brandas, mercado consumidor, matéria-prima, infraestrutura, redes de comunicação e redes de transporte e estabilidade política, tá? Esses são chamados
fatores locacionais, que vai gerar o que nós chamamos de descentralização industrial, ou seja, um processo mesmo de fragmentação produtiva. Tanto é que vocês, se observarem, até 2011, a região mais industrializada do mundo era o Manufacturing Belt, né, ali no Nordeste norte-americano. Hoje, a região mais industrializada do mundo é ali nas zonas econômicas exclusivas ou especiais da China, né? Então, você vê que tem uma série de elementos atrativos. Tá? O que acontece com o Manufacturing Belt? Nós temos ali um fenômeno conhecido como deseconomia de escala. E o que significa a deseconomia de escala, moçada? Em suma, para ser mais sintético, é que a gente não tem ali naquela região, o termo que cai muito em prova, condições favoráveis para o desenvolvimento de atividade industrial. Ou seja, nós temos dificuldade de desenvolver atividade industrial, ok? Por conta do custo da produção, etc, etc. Lembra que eu dei esse exemplo para vocês. 5 trabalhadores norte-americanos pagam 500 trabalhadores mexicanos e 5.000 trabalhadores chineses. Então, há uma disparidade bem gigantesca na lógica do salário, tá certo? Então, esse é um tópico também importante. Outro detalhe que também é importante, da mesma forma que você tem deseconomia de escala, você tem no Brasil, por exemplo, a chamada guerra fiscal, né? A disputa tributária entre os estados, que vai gerar também descentralização. Esse é um dado importante que cai muito em prova, tá? Por isso que a gente tem muita empresa saindo de São Paulo, indo para Nápoles, indo para o Nordeste, etc, etc. Beleza? Você tem uma transferência tecnológica importante, então um país subdesenvolvido passa a produzir o produto industrializado. Cara, isso é importante ficar em prova demais, tá? Sobretudo em provas como o Enem, que cobram muito essa questão da estruturação econômica e produtiva do Brasil, tá certo? Provas como a FUVEST e a Unicamp, eles são mais pontuais, são mais determinantes, né, mais específicas. Sobre o Brasil mesmo, o Enem cobra de forma bem mais sintética. Tá? Bom, além disso, seguindo essa retórica, nós temos um outro contexto importante, né, que é o contexto das crises. Da mesma forma que o capitalismo global forma essa aldeia, né, toda interconectada, a gente tem a revolução da terceira revolução industrial, nós temos um problema, né? A criação da fábrica global, ela amplifica problemas sociais graves, que são a reconstrução da escravidão, tá? E três, né, na verdade, a reconstrução da escravidão, né, a precarização do trabalho, né, e o desemprego estrutural, tá? São 3 elementos importantes. Vamos lá, quando a gente fala de reconstrução da escravidão, nós chamamos isso de trabalhos análogos à escravidão, tá? O que são trabalhos análogos à escravidão, amores? E são importantes, e a gente precisa tratar isso de uma forma um pouco mais densa, tá? Trabalhos que lembram a escravidão, tá? Você ainda tem, sobretudo no Brasil, o Brasil é o 6º país que escraviza do planeta, tá? Você tem, por exemplo, gente que trabalha em troca de comida, isso é escravidão. 2, gente que trabalha em troca de moradia, isso é escravidão. 3, gente que trabalha por dívida, isso é escravidão. 4, gente que tem cerceado o direito de ir e vir, isso também é escravidão. Ou trabalho por servidão, tá certo? Ou seja, a gente ainda tem muita escravidão no planeta e isso acaba, por conta do custo menor da mão de obra, atraindo, né? Não sei se vocês lembram, há cerca de, sei lá, 7, 8 anos, nós tivemos uma encomenda do AliExpress chegando em Águas Claras, né? E tinha um bilhetinho dentro da encomenda falando assim, ó, help me, I am slave. Né? Não se sabe se era da China mesmo, né? Porque a AliExpress trabalha com produção em tudo quanto é lugar do planeta, mas teoricamente a tendência é que seja, tá? Que a empresa é chinesa. Né? E, cara, tinha um problema grave de escravidão na China, né? E isso é um detalhe importante desse modelo de atividade industrial. Segunda questão importante é a precarização do trabalho. Eu coloquei um texto para vocês esses dias no Google Classroom sobre a uberização, né, e os problemas gerados pela uberização.
Um dia desse a gente teve um cara apelando um ciclista do Leeds aqui, e esse cara do Leeds acesso a pistas, né? Ele esquece, então ele vai ficar à margem, ele não tem um sistema acessível de saúde privada, ou seja, você tem um problema grave em relação a isso, e a gente, de alguma forma, que me incomoda do da análise política, econômica e política, é que a gente hoje tem uma tendência, senhores e senhoras, a isso, nesse processo de utilização de precarização do trabalho. Vocês estão me escutando? Só para que parece que deu uma travada no vídeo, está mais do que o normal. Deixa eu ver aqui o chat. Tá travando aqui para mim também, não sei o que tá rolando não. Hein? Tá, eu vou ver aqui. Deixa eu tirar aqui o Wi-Fi. O Wi-Fi da NET é aquele tipo de Wi-Fi que serve. Mais fraco, 2 mais 3, 5 e 3 exemplos de mais fracos. Porém, o 3, 5 também é chamado de mais fraco. Ok, então, continuando. Pessoal, representação gráfica. Olha só. Então, meninos, toda vez que a gente fala desse processo de precarização do trabalho, nós abordamos uma questão que é bastante significativa nessa discussão. Que discussão é essa? Se a qualidade daquilo que nós produzimos hoje de trabalho, ela é eficiente para os dois lados. Eu vi hoje um vídeo do Emicida, né, que é bastante legal sobre ocupação de tempo, né? Ele falou assim, por que a gente quer ser melhor? A gente quer ser melhor como ser humano ou a gente quer ser melhor apenas para uma engrenagem, para aperfeiçoar a engrenagem que serve aos outros? Né? E é um pouco disso, né? A gente está muito preocupado dentro do nosso mundo, e o trabalho e o consumo daquilo que nós elencamos ou como prioridade, muitas vezes é produzido através da precarização. Então, esse é um questionamento que é bastante significativo. Bom, e a terceira questão que eu havia citado a vocês sobre, falei da escravidão, falei da precarização do trabalho e do desemprego estrutural. Tá? O desemprego estrutural, aliás, o desemprego é subdividido em três, né? Estrutural, sazonal e conjuntural. Na medida em que a gente melhora as condições de desenvolvimento tecnológico, a gente acaba, se não promove naquele grupo social a possibilidade de aperfeiçoamento, ou seja, a oportunidade de aperfeiçoar os seus trabalhos, a gente acaba de alguma forma escanteando, né, marginalizando determinados grupos sociais. Então, essa também é uma questão deveras importante, tá? Bom, nesse sentido, a gente vai entrar, a partir de agora, numa análise mais sintética daquilo que vai acontecer da década de 70 para cá. Então, a década de 70 para cá do sistema capitalista, no auge daquilo que nós chamamos de terceira revolução industrial, ela é marcada, pela desenvolvimento de uma série de crises, né? A primeira delas é a chamada crise do petróleo, né? Subdividida em várias fases, mas que tem os seus dois expoentes iniciais, os anos de 1973 e o ano de 1979, tá? Em 1973 nós temos uma guerra no Oriente Médio chamada Guerra de Yom Kippur, nessa lógica pan-arabista versus Estado de Israel, tá? A gente vai entrar nisso com um pouco mais de profundidade quando a gente chegar em Oriente Médio, mas isso, em suma, traz consigo algumas discussões que são notáveis e deveras importantes. Então, vamos lá. A primeira delas, o aumento do preço do barril de petróleo, né?
os árabes saem derrotados, né, da guerra, entre aspas, né, e a OPEP decide, formada basicamente por países árabes, limitar a venda de óleo para os países aliados ao Estado de Israel, ou seja, as grandes potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos. Moral da história, o preço do petróleo sai de 8 para 32 dólares o barril. O que isso acaba gerando? Essa guerra de Yom gera um aumento do custo de produção, mas um questionamento sobre os estados serem muito grandes, né? A gente tem algumas teses sendo formadas por Matt Friedman, Hegel e outros da chamada Escola de Chicago, que passam a vender uma ideia de que o Estado precisa ser menor, tá certo? O Estado muito forte causa problemas. E aí a gente tem o fim do sistema Bretton Woods e o questionamento excessivo, moçada, no mundo desenvolvido sobre o tamanho do Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos o governo do Richard Nixon fazendo este questionamento. E o governo do Richard Nixon, quando faz esse questionamento, passa inclusive a diminuir o tamanho do Estado com as primeiras políticas de privatizações que nós temos nos Estados Unidos, privatizando o sistema de saúde, né, que passa a ser bem amplo nos Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos é muito ruim, né? Eu coloquei um documentário para vocês um pouco sobre isso também, o Capitalismo, uma História de Amor. E depois disso, crianças, a gente vai ter a privatização do sistema de correios, né? FedEx, aquela onda toda. Bom, ou seja, as origens de um sistema, tá? Ou seja, o capitalismo está mudando. Essa crise ela é potencializada no ano de 1979, quando a gente tem a terceira derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria. E a terceira derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria é marcada pela Revolução Iraniana. E quando a Revolução Iraniana eclode, lembre-se que Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do planeta e cerceia a produção de petróleo para os Estados Unidos, né? Moral da história, o preço do petróleo salta de 32 dólares o barril para aproximadamente 89 dólares o barril. Aí, velho, o mundo entra em colapso, o mundo socialista e o mundo capitalista, né? Só que o capitalismo, meninos e meninas, o sistema em si sempre teve uma capacidade mais ampla de responder às crises. Né? Essa é uma característica do sistema. O sistema responde de forma mais rápida e ágil, até porque ele é o promotor das crises, né? A crise acontece no sistema capitalista. E para responder à crise do petróleo, o que os Estados Unidos e a Inglaterra principalmente fazem? Elegem governos reformistas, tá? Governos reformistas ou que reformariam o capitalismo, mas que são conservadores na sua essência, né? O Conservative Party, né? O Partido Conservador Britânico lança aí a Margaret Thatcher, né? E ela passa a promover aquilo que nós chamamos de neoliberalismo, né? Em 1979. O Ronald Reagan vence as eleições dos Estados Unidos, substituindo o progressista Jimmy Carter, né? Justamente por conta que não conseguiu a reeleição, justamente por conta da Revolução Iraniana, né? Depois de fracassado acordo de Camp David, né? A gente vai bater um papo sobre isso a posteriori, né? E aí o que acontece? Vamos lá, vamos implementar o neoliberalismo, né? Vamos lá, vamos descrever o sistema em si. Quando a gente fala de neoliberalismo, sabe, nós temos algumas características que são elementares, que são fundamentais, essenciais, tá? Primeira característica bastante ampla do sistema. O neoliberalismo é uma política de resposta à crise do petróleo, ponto 1. Ponto 2, elaborada, pensada por diversos autores da Escola de Chicago, mas o principal deles, Martin Friedman, tá certo? Ponto 3, o neoliberalismo defende uma tese, o Estado mínimo, tá? Cuidado, é diferente do liberalismo. Enquanto o liberalismo defende a não intervenção do Estado na economia, o neoliberalismo defende a intervenção mínima, beleza? Como que essa intervenção mínima ocorreria? Primeiro, com a diminuição do poder do Estado sobre a economia a partir de um conjunto de ações. As primeiras ações estão centradas no quê, meninos e meninas? No desenvolvimento daquilo que nós chamamos de... Olha só, deixa eu colocar aqui porque o chat saiu. Naquilo que nós chamamos de privatizações. Ou seja, antes de mais nada, a primeira coisa a se fazer é privatizar.
beleza? O que é privatizar? Tornar a empresa pública privada, permanentemente. Por favor, pelo amor de Buda, de Jerry Adriani, sei lá, do Goku ou do Mandetta, não confundam privatizações com concessões. Privatizar significa o quê? Tornar público de forma permanente a empresa, tornar privada, perdão, permanentemente a empresa pública. O que é uma concessão? Concessão funciona como se fosse um aluguel, moçada. Então, a empresa pública vai ser cedida para exploração da iniciativa privada por tempo determinado, beleza? Geralmente 20, 25 anos. O que acontece com os aeroportos, por exemplo, aqui o aeroporto de Brasília e dentre outros, tá? Então, cede-se a iniciativa privada por um determinado tempo, só que a iniciativa privada precisa fazer uma série de melhorias nesse equipamento público e devolver para o Estado melhor no final desse contrato, tá certo? Bem mais ou menos isso, beleza? As estradas, cuidado, tá, meninos? Estradas, portos, aeroportos, etc., eles não são privatizados, eles são concedidos. É uma concessão, tá? Então, esse é um detalhe técnico que é deveras importante. Outro ponto interessante, tá? Os neoliberais defendem uma política conhecida como política de austeridade. Cara, essa palavrinha despenca em prova, moçada. Austeridade, 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 austeridade. Vamos lá. O que significa a tal política de austeridade? Primeiro, antes de mais nada, controle dos gastos públicos, beleza? O que na prática significa isso? Controlar os gastos significa diminuir os gastos do Estado com, moçada, sobretudo os setores sociais, beleza? Moradia, trabalho, saúde, educação, universidades, enfim, no sentido mais amplo, é cortar gastos públicos, beleza? Detalhe importante, esse corte de gastos públicos pode ser feito via privatização ou via diminuição mesmo do investimento ou da parcela do PIB nesse processo. Essa é a primeira questão. Segundo, controlar as contas públicas, estabelecer teto de gastos e focar no pagamento de dívidas. Oh, meu Deus, isso é um ponto importante. Vamos lá, depois eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Quanto do orçamento brasileiro é destinado ao pagamento de dívidas? Alguém tem noção? Pois bem, moçada, mais de 48%, em alguns casos chega até 51% do orçamento do governo federal para pagamentos da dívida pública. É muito doido, né? 28% aí vai para Previdência e o resto é o resto. Sacaram? Então vejam como que é muito desproporcional. Nós investimos mais em pagar, mais do que a gente arrecada em pagamento de dívida, do que naquilo que é mais importante dentro de um país, que são as pessoas dele. Né? Então vejam como que isso é surreal e real no Brasil, tá? Muito em função da imposição neoliberal. Tá? Outro detalhe importante, né? Estabilização financeira e monetária. Tá? Câmbio determinado de maneira externa, que é o chamado câmbio flutuante, né? uma moeda estável, etc, etc. Detalhe importante, tudo isso passa a ser primeiro implementado na Inglaterra e nos Estados Unidos. A Margaret Thatcher, inclusive, ela é tão querida dentro da Inglaterra que a torcida do Liverpool cantava até uma musiquinha para ela que era mais ou menos assim: Thatcher, Thatcher, quando você morrer, eu vou beber para comemorar. Por que isso? Porque a Thatcher, velho, cortou gasto público e privatizou até a alma de Já. Privatizou pra caramba, brother. E privatizou sobretudo as fábricas, as usinas de carvão mineral, daquilo que nós chamamos de região nordeste da Inglaterra, onde estão cidades importantes, enfim. Dentre elas a cidade de Liverpool, né? Ou seja, a principal fonte de renda daquela região, que era de empresas públicas ou nacionais, passou de ser de empresas privadas e internacionais. E com a robotização, etc., o desemprego aumenta pra caramba. Isso gera tanta revolta na Inglaterra, tanta revolta, moçada, que a gente tem desenvolvimento, inclusive, de um movimento musical em função disso, que é o movimento punk. Punk, moçada, cru, reto e simples.
pobre, som pobre. Por que que eles se auto-intitulam assim? Justamente porque isso reproduzia fielmente aquilo que a população inglesa à época fazia. Tanto é que nós temos uma banda que é de heavy metal, a maior banda da história do planeta, né, de heavy metal, chamado Iron Maiden. O nome é uma referência a um veículo de tortura, né? Mais, dizem as mais línguas que a Margaret Thatcher reforça a importância do nome Iron Maiden, né, a donzela de ferro, né? Tanto é que um dos símbolos do Iron Maiden é um zumbi Ed, que representa um pouco dos trabalhadores, né, ingleses naquele período. Há um detalhe, inclusive, o Iron grava um disco, né, que tem como capa, meninos e meninas, a Margaret Thatcher sendo morta pelo Ed, né? Esse disco foi censurado, eles tiveram que fazer uma música chamada The Woman of Uniform, né, na capa do CD a Margaret Thatcher com a 12 na mão. Daí vocês imaginam o simbolismo disso, né? Nos Estados Unidos quem aplica isso é o Ronald Reagan, né? E por que que esses dois caras não foram rechaçados logo de cara, moçada, na Inglaterra e nos Estados Unidos? Porque eles criaram um monstro. Lembra que eu tô falando isso para vocês, eu já bati um papo, quem me conhece há mais um pouquinho de tempo, eu já falei sobre isso. O caos vende, né, segundo Vitor Hugo, né? E o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher vendem uma retórica de que é preciso acabar com a Guerra Fria, o Império do Mal, a União Soviética precisa chegar ao fim, e com a retórica de contribuir para o fim da Guerra Fria, apoiado pelo Papa João Paulo II, né, eles conseguem construir uma cortina de fumaça sobre os reais problemas que naquele momento estavam inseridos dentro daquilo que nós chamamos de implementação neoliberalista da década de 80, tá? E o Brasil nesse processo, moçada? O Brasil sofre com a crise do petróleo, tá? Tanto é que é obrigado a desenvolver uma atividade importante, que a atividade é essa, pro álcool, né? Como resposta à demanda a demanda elevada de petróleo no momento, tá? Só que o Brasil vive na década de 70 um período que a galera, né, deu fineto, né? Vamos inflar o bolo para depois dividi-lo. Oh, mentira! Mentira! Porque o bolo inflou, famoso milagre econômico, mas divisão. E o saldo disso é endividamento externo bastante elevado e uma inflação gigantesca com o salto dos juros que vai, cara, aumentar a pobreza e a miserabilidade do Brasil de forma colossal. Parabéns, militares. Saldo disso é um saldo de uma época que eu não vivi, porque, 22 anos apenas, eu não tenho idade para isso, né? Mas a década de 80 é chamada no Brasil de a famosa década perdida. E perdida por quê, moçada? Porque economicamente ela é um fracasso. Crise de abastecimento, instabilidade monetária, instabilidade financeira, diferente, né? Moeda e, né? Salários, poder de compra corroído da população, moral da história, uma década chamada década perdida. E aí, isso não é só do Brasil, mas o Brasil é um dos principais países a vivenciar crise econômica nesse período, tá certo? E aí a gente tem um detalhe que eu acho que é importante. E que detalhe é esse? Tá? Em 1988, o Fundo Monetário Internacional vai desenvolver um projeto chamado Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington, moçada? Bem simples, bem rápido, bem prático, tá? É um conjunto de ações que deveriam ser adotadas para impor ou para implementar o neoliberalismo nos países da América Latina. Flávio, o que na prática significa isso? Toma ferro no lombo do boi, brother. O que significa isso? A América Latina foi obrigada, até porque era um país que tinha dívidas externas bastante elevadas, a implementar o neoliberalismo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Olha só. Quando a gente fala de implementar neoliberalismo, esses países tinham dívida externa bastante elevada. E o que significa na prática ter dívida externa bastante elevada? Galera, ninguém perguntou para a gente, vocês estão afim de adotar o neoliberalismo? Não. O neoliberalismo foi o que? Imposto. Vocês entenderam isso? Há uma imposição.
beleza? As políticas, do ponto de vista econômico, né? As políticas macroeconômicas do Brasil eram determinadas por quem? Pelo Fundo Monetário Internacional. Tanto é que nós temos um símbolo disso, a eleição de um cara chamado, já saiu, a eleição de um cara chamado Fernando Afonso Collor de Mello, tá? E o Collor é justamente o símbolo do início do neoliberalismo no Brasil. Vamos abrir o mercado, nosso país precisa se modernizar, nós vamos caçar os marajás. Toda hora tem uma pessoa falando que vai caçar corrupto nesse país, né? Mas, enfim. E aí vamos... O Collor tinha um lema na campanha dele, né? Falava assim que o Brasil era um país de carroças. E ele tinha certa razão. O Brasil é um país atrasado, até porque aqueles militarzinhos lá da era da ditadura, moçada, eles promoveram um erro, né? Enquanto o mundo estava desenvolvendo tecnologia, a gente estava investindo naquilo que os Estados Unidos e a Europa fizeram no século XIX. Energia hidrelétrica, essas paradas. Então, ou seja, a gente estava muito atrasado em relação ao quê? Ao desenvolvimento de tecnologias. Quer ver um exemplo disso? Coreia do Sul e China. Olha a quantidade de empresas multinacionais que a Coreia do Sul e China produziu nesse período. Quantas multinacionais brasileiras nós temos? Algumas. A maior parte delas de bens de consumo não duráveis, bens de consumo duráveis. Alimentação, né, matéria-prima, etc, etc. Sacaram a lógica? Ponto importante. O Collor começa logo o seu governo com um projeto econômico que ficou conhecido como que projeto da Zélia Cardoso de Mello, sua ministra da Economia, sua ministra da Fazenda, né? Que é o projeto chamado Plano Collor, com o congelamento das poupanças. Galera, teve uma moçada que aí ficou doido. Por quê? O povo brasileiro costumava fazer investimento em poupança, porque os juros eram muito altos, então a poupança tinha uma grande rentabilidade. Então tinha gente que ficava desempregado, vendia a casa, colocava o dinheiro da poupança para viver da rentabilidade da poupança. Teve muita gente que da noite pro dia ficou, cadê a grana? O Estado pode fazer isso, não é uma coisa ilegal, tá? O dinheiro da poupança o Estado pode pegar a qualquer momento, confiscar, né? Que é o congelamento da poupança, mas tem que devolver, né? Um dia. Tem gente que tá recebendo até hoje o dinheiro dessa poupança aí, tá? Ou os precatórios gerados através dessa dívida do Estado, beleza? Outra questão importante é que o Collor, e já vai acabar o the time, né? Falta um minuto, mas o Collor começa a fazer o quê, moçada? Começa a privatizar. Dentre as privatizações produzidas pelo Collor, talvez a mais impactante delas tenha sido a da Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa que não dava prejuízo, uma empresa extremamente importante para a economia brasileira e que acabou, de alguma forma, sendo entregue à iniciativa privada no governo do Collor, beleza? Tranquilo? Olha só, eu vou finalizar aqui e vou chamar uma outra sala, tudo bem? Me aguarde aí, finalizando aqui Rapidex e já volto para finalizar. Olha só, crianças, deixa eu iniciar a gravação, gravando. Tá? Olha só, galera, quando a gente tem o governo Collor é um governo muito curto, né? Vai de 1990 a 92, ele é logo impeachmentado. E aí, dentro desse contexto do neoliberalismo, lembra que eu falei para vocês que nós temos uma demanda, né? Que é a demanda por austeridade, né? Que é a demanda por como é que se fala? Equilíbrio das contas públicas e estabilização monetária. Observe, em 1992 a gente tem a assinatura do Tratado de Maastricht, em 93 a gente tem o início da União Europeia. Vou fazer essa aula, vou fazer essa da próxima aula, que é a formação dos blocos econômicos, mas sumariamente nós temos algumas caracterizações que são interessantes, né? O Brasil, por exemplo, aliás, as medidas neoliberais, elas passaram a ser extremamente questionadas, sobretudo no final da década de 90, né? Aqui na Europa, na América como um todo, tá? Mas até o início da década de 90, a gente tem essa imposição, né? O liberalismo vai solucionar o problema da crise, e aí você tem os Estados Unidos crescendo, né? Surfando nessa onda no governo do Bill Clinton. Aí vem um detalhe, o Brasil precisava estabilizar sua moeda e estabilizar a sua inflação. Inflação no Brasil, velho, a galera reclama hoje de inflação, deixa eu colocar o boninho,
A galera reclama hoje no Brasil de inflação de 10% ao ano, quando a gente teve lá em 2015, né? Cara, a gente já teve inflação de 900% ao ano. Sacou? Era surreal a inflação. Então vamos lá, estabilizar. E como que a gente estabiliza essa parada, meninos? De uma forma bastante significativa, diminuindo o poder de compra do trabalhador. É isso mesmo, velho. Como faz isso, meninos? Plano real. Tá? O que é o plano real? Você coloca uma política de estabilização da moeda, você retira os zeros. Cara, essa galera um pouco mais velha aí, eu não peguei essas paradas não, essa galera com um pouquinho mais de idade, tipo o Luiz, tipo o Barbosinha aí, com seus lá quase 60 anos, essa galera pegou no Brasil na década de 80 e na década de 90, cruzeiro, cruzado. Tanto é que você tem no governo Sarney plano cruzado 1, plano cruzado 2, né? Depois você tem plano Collor, aí você tem o início do Cruzeiro, depois tem o Cruzeiro novo, Cruzeiro Real, e depois do Cruzeiro Real você vai ter o RV, Unidade Real de Valor, para depois você ter o Real. Tanto é que ano passado o Real completou 25 anos de existência, né? De 94, a aplicabilidade, né, de 94 até hoje. Então é a moeda que estabilizou, cara, merece um prêmio. Quem pensou isso? Quem idealizou? Um monte de gente. Né? Quem era o presidente à época? Não era o Fernando Henrique Cardoso, era o Itamar Franco, vice-presidente do Collor, que assume o governo e monta uma equipe econômica bastante complexa, que tinha lá Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, Delfim Neto, Ciro Gomes, uma galera participando desse processo. Todo mundo pensa nesse projeto e pensa no projeto que vai ser colocado em prática a partir de 1995. Aí há um detalhe, né? Quando o Plano Real ele é inaugurado, o real valia mais que o dólar. Aí a galera fala, caraca, Flávio, tua vida era muito boa, né? Mais ou menos, né? Porque o salário do trabalhador fez o quê? Perdeu o poder de consumo cabulosamente, cabulosamente. E aí você tem um detalhe, né? Há um empobrecimento visceral da população. Beleza? Bom, mas de fato a gente precisava estabilizar a moeda. Vamos lá, vamos estabilizar a inflação. Você ainda tem um pouquinho, mas vamos lá tentar estabilizar a inflação. Né? O Fernando Henrique surfa nessa onda aí, e ao surfar nessa onda, é eleito, meninos e meninas, é eleito presidente da República Federativa do Brasil. Né? É o nosso segundo presidente. Cara, vejam como é que a nossa democracia ela é cabulosa, né? Porque o nosso primeiro presidente eleito democraticamente depois da ditadura militar é impeachmentado com 2 anos, assume seu vice e depois assume o Fernando Henrique, que já vai fazer uma mudança na Constituição, né? Porque nessa ótica de aprovar as medidas neoliberais, o Fernando Henrique começa a fazer o quê? Privatizar até a alma do caboclo, brother. Privatiza tudo que ele encontrar pela frente, ou tudo que ele conseguiu privatizar. Muda algumas coisas positivas, outras nem tanto. Aliás, outras bem ruins, né? Porque algumas empresas, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, foram vendidas a um preço de banana, mesmo sendo uma das maiores empresas do planeta. Aliás, geralmente privatização faz isso. A Eletrobras agora há pouco tem sido anunciada aí e custando menos do que a Fogo no Galpão, a churrascaria lá do Rio de Janeiro, né? Rede de churrascarias do Rio de Janeiro. 7 bilhões, tá? Então você tem observa como que essa questão ela é bastante complexa, né? Privatizar-se, né? Por exemplo, eu sempre brinco fazendo uma referência com o seguinte: é que tem alguém tentando entrar aqui que eu não vi. Olha só, eu sempre faço uma referência citando o seguinte: lá nos Estados Unidos se privatiza até a própria mãe, se for necessário, mas não se privatiza setores estratégicos da economia, tá certo? Energia e comunicações. Quais foram os setores? A gente abre o mercado, mas não privatiza. Quais foram os setores da economia que foram privatizados? Meninos e meninas, justamente energia e comunicações. Sacaram? Então esse é um detalhe que é importante da gente construir do ponto de vista acadêmico, que é interessante para a gente analisar a realidade brasileira naquele momento. Outro detalhe que eu acho que é legal da gente discutir é que você também tem privatização daquilo que nós chamamos.
que são os bancos chamados de bancos regionais? Perdão, alguém me ligou aqui. O que são chamados os bancos regionais? São os bancos estaduais, né? Banespa, Banerj, Bemig, Banrisul, BRB, tudo isso é banco regional. A maior parte deles foram privatizados, tá? E aí você tem um problema. Foram privatizados e aí a gente diminuiu ou aumentou a oferta de bancos, moçada? Nós literalmente diminuímos, tá? Isso é muito ruim para a concorrência. Tanto é que, olha só, nos momentos de crise, bancos como Itaú, Bradesco e Santander têm lucros homéricos no Brasil. Aliás, o maior lucro da história do Bradesco foi no ano passado, 2019, e a gente não estava bem não, brothers. Então essa é uma questão importante. Deixa eu ver, acho que alguém me fez uma pergunta. Peraí. Flávio, fala de novo os dois setores que foram privatizados, energia e comunicações. Setor de energia e de mineração, como por exemplo a Vale, né? E o setor de comunicações ou telecomunicações, como a Telebrás, né? Você não tem, por exemplo, você perdeu empresas regionais de telefonia, como Telebrasília, Telecentro-Oeste, aliás, e isso ajudou a popularizar, isso é importante salientar, tá? Ajuda a popularizar o telefone. Isso não significa que melhorar as condições de serviço, não. Tá? Você tinha telefone, essa é a parte positiva, né? Você tinha telefone que valia o preço de uma casa, de um carro, sacou? Linha telefônica, né? Então não era popular. Né? Você tinha ação na bolsa de valores de linhas telefônicas, né? Hoje não. Hoje o celular, o telefone é muito mais popular. E lembre-se, tá? Um detalhe que eu acho legal da gente discutir que quando a gente fala de privatizações, a desculpa do Collor e do Fernando Henrique era abrir o mercado brasileiro para a modernização. E, de fato, isso é um argumento plausível. Por quê? Você privatiza para arrecadar grana, você arrecada grana para investir em infraestrutura. Você capitaliza o Estado, paga a dívida e investe em infraestrutura para atrair empresas internacionais. Só que você tem um problema grande nesse processo, tá? Será que todo esse dinheiro foi investido? Ponto 1. Será que esse dinheiro foi investido também no desenvolvimento ou na qualificação das empresas nacionais? Será que elas tinham capacidade de competir com as empresas internacionais? Vou dar um exemplo para vocês. Uma marca de automóveis do Brasil que quebrou, Gurgel. Quando o mercado começou a receber empresas de outros países, a Gurgel não recebeu o mesmo financiamento, não. Era mais fácil você receber empréstimo para Ford, para Volkswagen, para Fiat, etc., do que receber empréstimo, por exemplo, para a Gurgel, que era uma empresa nacional. Ou não obstante isso, nós temos um problema até hoje, né? Eu, inclusive, já escrevi um projeto para isso, né? Um dos setores que mais empregam no Brasil o setor automobilístico. E ele faz o que quer do Estado. Só ele fala assim, se vocês não diminuírem o imposto para mim, eu vou demitir todo mundo. Sacana a lógica? Se tem uma empresa nacional brasileira de grande porte, tá a fim de demitir, Volkswagen, volta para tua casa. Tá de fim de demitir, Fiat, volta para tua casa. Vem cá, vem trabalhar aqui. Eu inclusive, tinha um projeto de um carro brasileiro. Sacou? Eu tive um projeto, eu idealizei um projeto e falei assim, vamos criar uma marca de automóveis brasileiros. Pô, a China não criou essa porcaria desse Jack Motos aí, desse Lifan, etc. E hoje o carro não é bom, o carro não é popular pra caramba. Até ser popular demorou, mas hoje já é muito mais popular do que era. Sacaram, senhores? Então, essa é uma questão que é bem importante da gente destacar. A gente não tem competitividade, são pouquíssimas empresas que trabalham nesse setor, são pouquíssimos bancos, e as privatizações elas causam esse problema, tá? A formação dos monopólios, a formação dos oligopólios e afins, tá certo? Outro detalhe importante, né, é que a gente tem uma mudança na nossa Constituição, né? Fernando Henrique é eleito para um mandato, a nossa Constituição só permitia um mandato presidencial, né? E logo poucos anos após a Constituinte, nós já temos uma mudança constitucional bastante significativa, que é o projeto da reeleição, tá? Foi permitida a reeleição. Fernando Henrique ganhou a eleição de 1990, não, perdão, 95, 96, 97, 98, de 1998 para 1999, tá certo? 99 ele assume. Um detalhe importante, meninos e meninas, né?
só que ele assume e o mundo já estava entrando numa outra crise econômica, que é a crise que a gente vai chamar de crise do mercado asiático, que vai gerar uma ressaca aí na economia global por conta da dificuldade de competitividade dos países, tá? Os tigres asiáticos começam a se fortalecer nesse processo, né? E eles são muito competitivos e a gente não consegue acompanhar. Isso vai gerar uma dificuldade de competitividade que vai fazer a gente ter uma ressaca que ficou conhecida como efeito nome de alguma pinga, né? Ou de alguma birita, né? Efeito tequila lá no México, porque é onde começa o declínio econômico, tá certo? A gente também vai ter o efeito vinho, Chile, Argentina, o efeito cachaça, Brasil, o efeito vodka, porque a Rússia é um país emergente, sofre pra caramba com essa competitividade, e o efeito saquê, né, é quando a criatura se volta contra o criador, né, e aí a gente tem um problema grave nesse sentido. E que problema é esse? O Japão, por exemplo, perde competitividade. Aliás, desde então o Japão tem crescimento muito tímido, até ter sido ultrapassado, foi ultrapassado pela China em 2010/2011, né? Desde então o Japão tem crescimento bem limitado, tá certo, moçada? Isso é um detalhe importante, beleza? Bom, depois disso a gente tem o neoliberalismo consolidado no Brasil mas que gerava, de alguma forma, uma série de conflitos na América Latina. Alguém me fez essa pergunta ontem. A resposta a esses conflitos, a essa crítica da imposição ao neoliberalismo, privatização até da água na Bolívia, quem viu o Mundo Global visto do lado de cá do Milton Santos vai compreender isso, né? A UNB vai cobrar o Mundo Global visto do lado de cá, porque ela sempre cobra, beleza? Observou conflitos na Bolívia, conflitos no Uruguai, conflitos na Colômbia, no Peru, que tinha um projeto de privatização até da água. A gente vai ter uma onda progressista, uma onda de esquerda na América Latina justamente em função disso, né, que vai colocar no poder políticos de esquerda como resposta aos problemas gerados pelo neoliberalismo. E olha só, problemas sociais o Brasil não conseguiu resolver na década de 90, né? Fome era muito elevada, desemprego elevadíssimo, elevadíssimo. Desenvolvimento humano bastante tímido, tá certo? Então, dos países da América Latina. Então, tudo isso gerava crise de abastecimento, aumento da violência, que tinha que ter uma resposta. Essa resposta, na visão de alguns, na visão das populações locais da América Latina, eram governos progressistas que focavam mais no desenvolvimento humano do que no desenvolvimento pura e simplesmente da sociedade econômica, certo? Do mercado financeiro. E isso, inclusive, tem um símbolo. O Brasil, por exemplo, paga a dívida externa. Né? Por que o Brasil paga a dívida externa? Uma questão muito simples. Para o FMI parar de mandar o que a gente podia ou não fazer. Sacaram? Isso vai acontecer em 2003. A gente vai falar disso na próxima aula. Pode crer? Bom, tópicos da próxima aula, moçada. E a gente estruturou o neoliberalismo, inclusive o neoliberalismo no Brasil. Os tópicos da próxima aula são a crise de 2008, tá? Crise de 2009 na União Europeia, beleza? E a crise da Covid-19, quarta revolução industrial, beleza? E a crise no mercado emergente, formação dos BRICS e formação dos blocos econômicos. Foi claro? Beleza? Eu acho que é isso. Teremos, não sei se a gente tem alguma dúvida. Deixa eu ver, me ver, a Marina está entrando aqui. Vamos lá. Alguma dúvida, galerinha? Alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo? Estou à disposição aí nesses 5 minutinhos aí com vocês para a gente saldar qualquer dúvida, tá? Façam a lista que eu coloquei para vocês lá e vamos trabalhando. Professor, oi, amor. Governos populistas, então, não têm caráter neoliberal, né? Depende. Pô, pergunta da Lu, cara, que pergunta legal. Depende do governo, do tipo de populismo, tá certo? Você tem populismo de direita e populismo de esquerda, né? Quer ver um exemplo disso? De governo populista de direita, o Trump, ou que tentou ser populista, né? Não necessariamente é. O Trump é um cara que defende o neoliberalismo na alma, né? O Trump vence a eleição, tanto é que essa onda progressista
ela é uma onda progressista que atinge também os Estados Unidos. É só você lembrar da eleição do Barack Obama, né, nesse processo. E o Trump vence a eleição, Lu, de forma bastante clara, com votos da esquerda. Mas o Trump não é da extrema-direita? Porque ele defendia, e isso é uma política populista, tá? Ele defendia de forma mentirosa, porque isso não vai acontecer, o retorno da atividade industrial aos Estados Unidos nos períodos áureos, né? Ele queria sobretaxar os produtos americanos produzidos fora da China. Cara, tem um iPhone só produzido dos Estados Unidos, né? Ele, inclusive, afirmava que ia sobretaxar a Apple em 32%. A Califórnia tem um PIB de 6 milhões de dólares. Só que indo nessa onda desse populismo, né, o que acontece? A esquerda do Nordeste americano, formada por trabalhadores, sindicatos, faz o quê? Cai na onda antiglobal e da ameaça dessa guerra do Steve Bannon e acaba colocando o Trump no poder, os delegados sobretudo, né? Mas depende muito, por isso que essa pergunta é muito legal. Tudo depende da forma como você imagina populismo. Você tem populismo de direita, populismo de esquerda, e o populismo trabalha com essa ótica, né, de vender uma imagem de melhoria das condições sociais, coletivas, etc., produtivas, de forma nacionalizada. Então, depende muito. Mas a onda é mais ou menos essa, tá? Tá bem, obrigada. Respondiu? Uhum. Bom demais. Mais alguma pergunta, galera? Professor, Mais alguém? Oi? mas tipo assim, questão dos governos Lula, Dilma, Aham. não segue essa linha desses governos que você tinha falado antes, do Oi, Jess, tudo bem, Itamar amor? Olha só. Franco. Cara, outra pergunta muito boa. São governos neoliberais, tá? A diferença do governo Lula e Dilma para o governo Fernando Henrique, por exemplo, é um maior investimento no setor social. Ponto. Mas continuou investindo muito no setor bancário, continuou com a intervenção reduzida na economia. O governo Dilma um pouquinho até mais de intervenção do que do Lula. Entendeu? Então, mas continuamos sendo neoliberais. A diferença é que a tendência do governo Lula e do governo Dilma era uma tendência mais próxima da social-democracia. Mas não se esqueça que PSDB é o Partido Fernando Henrique, é o Partido Social-Democrata Brasileiro. Então, por exemplo, só para a gente fazer um comparativo, quem promoveu mais reforma agrária? Fernando Henrique, Lula ou Dilma? Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Quem mais dividiu terras ou expropriou terras para a reforma agrária foi o Fernando Henrique. Veja que e quem desapropriou menos foi a Dilma. Veja que coisa interessante. Então, os três governos ou os três presidentes, aliás, os três não, o Temer também, o Bolsonaro também, esses presidentes todos seguem a mesma linha, com uma diferença. Você tem mais investimento social, com a criação dos projetos, sobretudo assistencialistas, no governo do Lula e da Dilma, mas que eles continuam sendo neoliberais, eles continuam sendo, tá certo? Tá certo, obrigada. Jess, isso é importante, porque isso geralmente promove um erro de interpretação, tá certo? A UNB, ela vai fazer esse peguinha com vocês, cara. Não, um governo social-democrata, com tendência social-democrata, não necessariamente ele é um governo que deixa de ter medidas neoliberais. Entenderam? Então, essa é uma questão que é bastante significativa. O governo Lula e o governo Dilma continuam com um pouco mais de intervenção, continuam sendo neoliberais. Quer ver a prova disso? A criação de agências reguladoras. Uma das características do neoliberalismo é que o Estado é mínimo. Eu não sou dono da empresa, eu, Estado, não sou dono da empresa, mas eu tenho uma agência para regular isso. A Anatel, a ANEEL, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANTT, Anvisa, ANAC, tudo isso é agência. Muitas delas foram criadas em quais governos? No governo Lula e no governo Dilma. Pode crer?
Sim. Obrigada. Valeu, Jéssica. Mais alguém, galera? Valeu, Sarinha. Valeu, Izumi. Muito bom estar com vocês aqui, galera. Valeu, beijo no coração de todo mundo. Tamo junto!